Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos desse livro base, o Livro dos Espíritos, e que hoje aqui vamos dar continuidade, que estamos no livro segundo, capítulo 4, e que fala da pluralidade das existências. Hoje nós vamos adentrar ao item aqui que fala da transmigração progressiva. Então, assim, para começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, aquele anjo que nos acompanha nesta jornada terrena. Vamos agradecendo a todos os mentores que nos acompanham nos estudos, nos nossos relacionamentos, nos nossos grupos de estudos. E assim vamos agradecendo a nossa Mãe Maria Santíssima, ela que nos cobre todos os dias com seu manto azul de luz. Obrigada, Mãe Maria. E assim agradecemos a seu Filho, nosso Mestre Jesus, por nos acompanhar nesta jornada, pelos seus ensinamentos e pelos seus exemplos. E assim agradecemos a Deus, a inteligência suprema, criador de todas as coisas. Obrigada a Deus por esta oportunidade bendita. E assim, agradecidos que estamos, vamos pedindo licença a toda a equipe espiritual de Allan Kardec para adentrarmos às novas questões aqui do Livro dos Espíritos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá? É você, né, Gerson, que vai fazer a 189? Sim. Vamos lá. Pergunta. Desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Resposta. Não, porque o espírito, assim como o homem, tem a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. É o que eu entendi aqui, né? Bem literal mesmo, né? É como nós mesmos, o desenvolvimento do homem, do ser humano, né? E quando nascemos, nós não temos toda a plenitude da nossa inteligência, né? Se é que a gente tem alguma. É muito mais um instinto, é o instinto da sobrevivência. Então, quando o ser humano nasce, ele vai buscar o instinto da sobrevivência, vai tentar buscar o colo da mãe, vai mamar, né, no caso dos mamíferos, né, vai se guiando pelo seu instinto de sobrevivência e fazendo pouco uso da tua inteligência, porque ele é privado nesse momento. O que a gente estudou aqui é que no mundo a natureza é toda evolutiva, não tem como pular etapas, né? Não tem como a gente nascer berrando, chorando e de repente está fazendo cálculo matemático. Não existe isso, Uhum. né? Então a gente viu que isso faz parte da natureza. E aos poucos, né, conforme vamos evoluindo, crescendo, a gente vai tomando a consciência de que temos uma vida social, uma interdependência dos outros, etc, etc. E assim, naturalmente, vamos desenvolvendo as nossas inteligências.
né? Até chegar na fase adulta, quando, em tese, a gente chega na plenitude da nossa inteligência. Mas acho que ficou bem claro aqui para mim essa resposta, né? De que os espíritos é como vocês, como os homens, né? Eles falando, né? Que começam criança e vai atingindo a tua plenitude até chegar num determinado momento e começa a ter o processo inverso, né? Mas para mim ficou claro, não sei para vocês. Para mim também, Gerson. E a pergunta que Kardec ele faz aqui, né, ele se refere a esse espírito com um E maiúsculo. Então, ele se refere a que o espírito que nós já vimos com E maiúsculo, que é o espírito individualizado. Então, não é lá aquele princípio inteligente. Então, ele pergunta, né, que lá no início, se ele tem todas as suas capacidades, né? Então, o espírito já, o indivíduo, a individuação em si. E é interessante que os espíritos, eles respondem aqui, que não. Então, a gente vai entender que aqui, essa fase, ela é rudimentar ainda, né? Porque os espíritos comparam aqui o corpo na nossa infância. Então, todas aquelas capacidades do espírito não dá para expor numa fase infantil. Quando a gente pega uma criança, a gente percebe que nem todo conhecimento a gente pode passar de uma vez, né, Gerson? Como você citou. Já pensou pegar uma criancinha pequena? Vamos falar do Noah. Colocar o Noah, colocar um monte de ensinamento ali para ele vai ficar com a carinha assim, oi, né? Então ainda não tem tudo desenvolvido para que ele absorva. Então foi muito didático a forma como os espíritos colocaram aqui, fazendo essa comparação. E vocês percebam que Kardec ele pergunta assim, ó, se goza da plenitude das suas capacidades. Então, plenitude, não, nem a gente, né, gente? Quando na nossa etapa a gente não tem essa plenitude. E é isso mesmo, Gerson, o instinto, e a gente já até estudou sobre os instintos, e a gente sabe que lá no início, esses instintos somos guiados ali por Deus, né? Ele vai nos conduzindo, porque a gente ainda não tem o livre-arbítrio. Conforme a gente vai se desenvolvendo, o espírito ele vai se desenvolvendo ali, a gente vai tendo esse livre-arbítrio. E a inteligência, ela vai pouco a pouco, né? Não é, por exemplo, numa encarnação tá bem primitiva, bem rudimentar. Aí na próxima a gente já adquire toda a inteligência. A gente já viu que nada dá salto, é tudo assim, ó, bem gradativo, né? Bem gradativo. E a partir de quando a gente vai adquirindo aí o livre-arbítrio, a gente vai trazendo, né, as leis divinas aqui gravadas na nossa consciência para que a gente vai aprendendo, né? Em cada reencarnação a gente vai aprendendo e vai se adiantando um pouquinho mais, né? Mas é muito gradual mesmo. Eu entendi assim também. A noção, né? Ele tem uma noção leve de si mesmo, daquilo que faz, mas a inteligência nenhuma, né? É gradualmente que ele vai se desenvolvendo, é muito gradual, né? É aquilo que você estava colocando. Então, ele tem noção só de si mesmo, que ele existe ali, né? Mas a inteligência em si não, né? É verdade. A gente já aprendeu, né, lá atrás, que a gente nasce simples e ignorante, né? Essa frase já diz tudo, né? Aí a gente lendo essa parte aqui, eu lembrei dos homens da caverna, né? Das cavernas, né? Como que eles eram? Como que eles viviam, né? Moravam em cavernas, não tinham
banheiro, não tinha carro, não tinha geladeira, eles tinham que caçar. Então, e aí, ao compasso que eles foram reencarnando, que provavelmente eram a gente, né? Um de nós, foram reencarnando, eles foram evoluindo, né? Adquirindo novas experiências, e aí foi se melhorando, né? Mas no princípio, na sua formação, foi um homem rudimentar. O instinto, ele vivia mais por instinto, como a gente viu lá no comecinho dos nossos estudos, né? Que era um instinto quase animal, né? Isso mesmo. É isso aí. Bacana. Então podemos ir para 190? Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Então, Kardec aqui, ele fala da alma, vocês viram que na questão 189 ele fala do espírito, né? Aqui ele já fala da alma. Vamos lembrar que a alma aqui, Kardec, ele quer dizer aqui o espírito já encarnado. Então, por isso que ele fala aqui, ó, na sua primeira encarnação. Então, a encarnação é entrar na carne, né? Então, aí já é o espírito encarnado. E os espíritos respondem: o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela ensaia para a vida. Então, a Cleide até comentou dos homens das cavernas, né? Aquela época um pouco mais ali selvagem. Então, a gente vê que realmente os espíritos, eles falam aqui, ó, eles comparam com essa vida corpórea e é um ensaio. Então, a inteligência aqui ainda é um ensaio. Então, naquela época, então vai descobrir o fogo, né? Vai descobrir objetos de proteção, objetos para caçar, para se alimentar. Lembra? Ia descobrir a vestimenta. Quando eu estava estudando essa questão e refletindo, não tem aquele desenho, os Flintstones, lembra das roupas dele, né? Bem primitivo mesmo. Então eu lembrei, eu falei, lembra do Cato? Né? Eu falei assim, nossa, né? Me remeteu aí à minha infância de assistir esse desenho e como realmente as coisas elas eram e foi evoluindo, né? Então, bem lembrado, Cleide, eles naquela época viviam em grutas, de cavernas. Então, isso que a espiritualidade fala desabrochar. Então, se a gente parar e refletir sobre todo esse passado, olha o desabrochar e olha como nós já estamos aqui, né? Já evoluímos, sim, né? Degrauzinho por degrauzinho, mas a gente vai avançando. Então, essa infância aí na vida corpórea, então significa que os espíritos estão falando aqui que ainda é aquela fase que vamos depender, né? Vamos depender de alguém, de algo. Se a gente fazer essa analogia com a criança, como ele fala aqui, a infância na vida corpórea, por exemplo, a criança, quando ela chora por si mesma, ela não chora pelo outro. Ela chora porque, por exemplo, ela tem fome, mas ela ainda não vai pegar o alimento dela. Ela é dependente, a criança é dependente da sua mãe para amamentar. Então, é por isso que os espíritos, eles colocam assim, a infância na vida corpórea, ainda depende, ainda está ali no aprendizado, ainda está engateando. Então, eu entendo que isso é um ensaio aí para a vida, né? Então, e nesse processo que são essas primeiras aí encarnações, que é o fato de entrar na carne, eu entendo também que o processo reencarnatório ele é mais rápido, tanto o desencarne como a reencarnação, porque ainda não tem aquele livre-arbítrio formado, né?
Então, esse processo reencarnatório, ele vai sendo mais rápido do que quando o espírito ele já está mais evoluído e tem aquele livre-arbítrio, né? E já tem ali vários aprendizados, tanto da inteligência quanto da moralidade, né? Então, ele compara realmente, como a gente lembrou, dessa fase rudimentar, né? Lembrando aí os selvagens, tanto que Kardec, acredito que ele também aí associou, porque como a gente vai ver na próxima questão, ele fala, né, aqui, ó, dos selvagens, a gente vai ver aí na próxima questão. É isso que eu entendi, gente. Eu entendo corpo e alma uma unidade, em sua plenitude, uma unidade única. Eu acho que as duas têm que caminhar, cada qual obedecendo o estado evolutivo do outro. Não adianta um estar aqui e o outro estar no outro nível. Porque imagina um corpo de uma criança com uma alma, né, na sua plenitude, como eu tenho dito aqui. É inútil. E o contrário também. Que adianta estar um corpo em sua plena plenitude e ter uma alma lá, nos seus primórdios? Também é inútil. Então, de novo, né? A natureza é muito sábia, ela coloca sempre na escala evolutiva e não tem como separar o corpo da alma, né? Pensando numa unidade produtiva. Você tem um corpo separado da alma quando o corpo é um composto, né? E a alma já está mais, já foi para outro plano. Então, quando junta os dois, cria essa unidade, os dois têm que estar no mesmo nível, então tem que acompanhar um, tem que acompanhar o outro, tem o grau evolutivo. Isso que eu entendi também. Verdade, Gé. E assim, seguindo o seu raciocínio, aí eu penso, né? Sua inteligência apenas desabrocha. Então, o que que eu penso? A sua inteligência desabrocha. A partir daí, a sua alma, junto com o seu corpo, ela vai ter as dificuldades. Com as dificuldades, ele vai arrumando uma forma de viver melhor. Uhum. E assim ele vai crescendo, entendeu? Corpo e alma, entendeu? Seguindo o seu raciocínio. Então, as dificuldades vai mudando os costumes e vai fazendo a evolução. É o que eu imagino, né? Que deve ter acontecido, né? Uhum. É o Porque que acontece, né? é, É o que é, a, a, acontece. é o que Criança, quando nasce. a gente não tem aquele ditado, né? Que o sofrimento faz a gente levantar e andar, né? Se mexer, né? Então eu imagino lá, como a gente comentou, né? Os selvagens, a Mary comentou, né? Eles tiveram as dificuldades. No começo estava bom, né? De repente, a caça diminuiu. Então eles tinham que arrumar outra forma de se alimentar, outra forma de se locomover, outra forma de se abrigar. E assim, sempre a inteligência, ela vai, sempre tem um que vai pensar um pouco, aí vem outro e vai colocando mais um pensamento em cima daquele outro, e assim vai a evolução, né? A inteligência também vai se aprimorando, né? Aos pouquinhos, né? Como você falou, não pula etapa, vai devagarzinho. Mas a necessidade faz as pessoas se mexerem, né? Sim, Suzelei, você ia falar, comentar? Não, eu estou falando que eu concordo com vocês, né, nessa questão
190, que ele era totalmente instintivo mesmo, né? Como o Gerson falou, é a sobrevivência. Então, aí vem a agressividade também, então ele não tem a razão. Então, ele vai disputar um pedaço de carne, ele vai disputar a mulher do outro, ele não É tem nenhuma noção, verdade. né? Então, ele é totalmente instintivo, aquele instinto animal mesmo, sem nenhuma razão, sem nenhuma inteligência, só isso fechando. Ok, Suzele. Cleide, podemos ir para 191. 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado da infância, infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. A 191A, que é sequência. As paixões, então, indicam desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Aí aqui tem uma colocação do Kardec. Sim. A vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância, para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea, que é a vida que teve um começo. Não terá fim que lhe é necessário. Do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e o seu progresso realizar-se, não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso. Como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nas quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Aqui ele fala que a vida do espírito tem várias existências, né? Com diferentes experiências, né? Como a gente viu aqui, né, anteriormente. E o Gé também, ele comentou do corpo e da alma, né? Que tudo tem que ter uma sequência e eles trabalham em conjunto, né? Tudo vai depender das experiências que vão se seguindo, né? E aqui o Kardec comenta que, às vezes, aqui na Terra, a gente perde uma encarnação, né? Porque a gente deixa de praticar, às vezes, no caso, os ensinamentos que a gente tem aqui com o que ele deixou, o evangelho, essas coisas, né? Pode ser por acomodação nossa, pode ser por preguiça, pode ser por algum mau hábito que a gente tenha, né? Algum defeito de personalidade,
Pode ser por N motivos, né? Mas tem gente que às vezes desperdiça uma encarnação, né? Pelo que ele falou aqui. Sim. E é, foi bem longo, né? Mas assim, o que deu para eu pegar foi isso, né? Mas é Se isso vocês aí. tiverem mais para acrescentar. Eu tenho, Cleide. É interessante quando a gente vê essa questão aqui do Kardec, porque vamos lembrar, era que época era essa, né? Aquela época aí de meados do século XIX, 1850 bolinhas aí. Então, a gente vale essa reflexão que naquela época ainda existiam selvagens, ainda existiam assim aquelas tribos que eram consideradas ali os canibais, ainda existiam aqueles seres num estágio ainda bem primitivos e que eles ficavam isolados da civilização. Então, por isso que Kardec também ele traz essa questão aqui para a espiritualidade. E é interessante que a espiritualidade, eles respondem aqui, né, ó, que a infância é relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. E aí a gente para pensar, gente, que paixões são essas? É aquilo que a gente tem. Quero isso é meu, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? São aqueles melindres nossos, os vícios, isso são as paixões. Então, quando aqui na 191, aí Kardec, ele enfatiza, as paixões então indicam desenvolvimento? Desenvolvimento sim, mas não para perfeição, né? Porque essas paixões aí são aquelas ainda não boas, né, gente? São aquelas no qual ali a gente vai trabalhar diante aí da nossa reforma íntima. Então, as paixões, o espírito, ele já tem consciência de si mesmo, mas não é a perfeição. E tanto que a espiritualidade aqui, olha, ele compara, né? Que ele fala aqui, ó, e a vida estão em estado de germe. Gente, pequenininho. Estado de germe é o quê? Ainda pequenininho, sementinha, né? Então, se a gente comparar com uma criança, né, que quando é pequenina, aí com o seu corpinho, ele tem todo aquele período ali da infância, né, que ele fica apático ali perante, né, as relações ali, né, pessoais, o que quer, o que precisa, na vestimenta, na alimentação. Mas aos poucos, quando ele vai se desenvolvendo, olha só o que acontece, né? Aí já fica cheio de gosto. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquela roupa, eu quero aquela comida, né? Então, é interessante a gente analisar por esta parte. Então, e no comentário de Kardec, que, nossa, é show de bola, né? Esse comentário dele aqui. E logo aqui, né, que ele começa falando, e ele fala, tem uma parte aqui, ó, que ele fala, né, que ele vai comparar o desenvolvimento, assim como a espiritualidade vem nos explicando aqui nessas questões, ele compara realmente o nosso desenvolvimento espiritual com a vida aí corporal, né? Tanto que com a fase da infância. E é interessante que ele fala aqui, ó, com diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea. Então, nem a decrepitude da vida corpórea. Então, é interessante a gente lembrar aqui que o espírito, ele não tem a regressão. Então, o espírito, ele não vai ter essa velhice, o nosso corpo, ele vai ter, né? Essa decrepitude, esse declínio, é que o nosso corpo, na vida aqui corpórea, a gente passa por essas fases da infância, juventude, maturidade, né? E vai passando aí para terceira idade, né? Para a velhice, e o nosso corpo, ele vai envelhecendo, né? Ele vai diminuindo. E aqui ele fala que não. Então,
mais uma vez aqui Kardec, ele vem nos ensinar que não dá para dar salto, gente. Não dá para pular de uma fase para outra, né? E que tudo isso ele vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo vai levar. Pode ser anos, pode ser séculos, né? Então a gente não sabe, porque cada espírito é um espírito. Então vai depender muito. Então, o que a gente tem que sempre levar conosco, que tudo aquilo que a gente aprende nas encarnações, a gente vai levar para outra, né? Então, e é interessante essa parte também que a Cleide enfatizou, que ele cita lá no final, né? Mas da mesma maneira, olha, da mesma maneira, gente, que a vida humana há dias infrutíferos, na vida do espírito há existências corpóreas sem proveito. Então, ele lembra aqui que, por vezes, a gente vem numa reencarnação e a gente fica repetindo as mesmas mazelas, né, gente? A gente não faz a reforma íntima. Então, fica ali, parado, estacionado, não vai regredir. Aquele conhecimento que ele trouxe ali no espírito vai ficar. Mas, por isso que a gente sempre fala, né? O nosso grupo aqui, a gente sempre enfatiza. Vamos aproveitar a encarnação que a gente está tendo agora, essa oportunidade. Aquele velho ditadinho, né, gente? Não deixe para amanhã aquilo que você pode produzir o bem hoje. Então, vamos aproveitar essas encarnações que a gente está tendo, né, para que a gente possa evoluir. Onde a gente perceber que tem aquelas mazelinhas nossas, é trabalhar continuamente, né, para que a gente vá tratando tudo isso. Tá Pode falar, pipocando. Suzeli. Então, quando ele fala assim da alma selvagem, né? A gente lembrou do Homem da Caverna, você lembrou em 1800 e pouco das tribos, né? Mas a gente pode afirmar, né, que até hoje esse homem selvagem, ele está entre nós, né? Quantos e quantos ainda estão sem a razão, ainda nessa fase selvagem, nessa fase dos homens da caverna. Infelizmente, tem muitos ainda, né? Que desperdiçam, né? Como você estava falando, como Kardec fala, a oportunidade, né? De crescer, de buscar a perfeição, só isso. Suzeli, e olha só, a gente já está chegando aqui nos minutinhos finais. Vocês concordam de nós deixarmos aí a 192, então, para a próxima semana? Porque ela também vai se desdobrar aí em duas questões, né? E a gente, vocês vejam como traz bastante reflexão, né? Como é gostoso estudar em grupo. E bom dia, Noah! Você veio aqui no nosso grupo de estudos. Eu tenho. Vamos fazer o fechamento com a gente, Noah? Então vamos assim agradecendo ao nosso mestre Jesus, que com certeza esteve aqui conosco para nossas reflexões, o nosso entendimento acerca das questões de hoje, e que todos nós fiquemos com essa luz de Jesus em nossos lares, em nossos corações, e que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana, e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com fé em Deus. Tchau, gente.